É impossível te dar um bom dia hoje diante de uma eliminação da forma que aconteceu para o Atlético Mineiro, mas eu estou chegando porque o Felipe Luiz partiu para o confronto, acabou o amor, o bagulho ficou doido. Eu vou trazer detalhes importantes sobre isso também, sobre uma proposta milionária por atleta super titular no time e a repercussão da eliminação internamente e a situação envolvendo o Wallace. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique Dando Choque. Acione o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, e vem comigo, porque nós estamos partindo o caminho de 1 milhão e só com você para a gente chegar nessa meta. Então vamos para dentro, vamos com tudo. Olha aqui, passado algumas horas dessa eliminação pífia do Flamengo para o Atlético Mineiro, a nação rubro-negra está em polvorosa, todo mundo chutou o balde mesmo, todo mundo está revoltado, com razão. Nós tivemos uma oportunidade muito grande de poder sair de Belo Horizonte com a classificação debaixo do braço. Em que pese a gente tenha feito um excelente primeiro tempo, a gente não pode aqui viver de historinha. Então, assim, Felipe Luiz errou, para mim errou. Situação do Wallace não podia ter sido o último a bater o pênalti. Errou quando não começa o jogo com a Arrascaeta. Na minha visão, errou. Agora, a gente também não pode fazer terra arrasada. Eu quero lembrar que 2019, começo do Landim foi assim. Tomara que a história se repita, mas de fato a eliminação veio. Com o Flamengo, Pedro desperdiçou uma chance importante. E aí, o que acontece é o seguinte: o Felipe Luiz, sentindo a pressão do momento, sentindo a pressão da eliminação, ele veio para a entrevista coletiva disposto a tudo, disposto a vir para quebrar, para mandar ver, para jogar real no ar, para contar história mesmo. E aí o que acontece? Chutou o balde o técnico do Flamengo. O Felipe Luiz partiu para o confronto quando foi perguntado sobre o futebol do Flamengo depois do Mundial. Ouça só e veja o que o treinador respondeu. Bom, primeiro que, como você falou, se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo. E essa semana eu acompanhei um pouco, junto com o Paiva, as narrativas que se criam, dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado. O Fluminense não chutou no gol. Eles também não deixou jogar. O Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos. Mais de 3 gols. E vocês vão se surpreender. Para vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca, que por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste, porque se resume tudo em uma simples frase, e não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, o que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador, e simplesmente não se resume simplesmente a um momento, porque quando a gente ganhou no Atlético Mineiro no Brasileiro, eu li também que o Flamengo era o líder pós-mundial do Brasileiro. Não sei se eram 10 pontos, uma coisa assim. Então, ou sei lá, não lembro agora, mas
quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. Viram só? Ele saiu com tudo. E aí eu quero até perguntar para você, torcedor rubro-negro, você concorda com o Felipe Luiz? O Flamengo vem jogando bem? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Eu entendo o seguinte, que o trabalho do Felipe precisa ter continuidade. Ele é muito jovem, ele pode cometer alguns erros em algumas oportunidades, evidente, pode, mas num todo eu vejo o trabalho do Felipe Luiz como bom. Agora, é o que muita gente na live ontem falou comigo, Choque, ele é bom, mas não pode ser teimoso. Choque, ele é bom, mas ele precisa se atentar com relação à montagem do time, tem coisas que não ficam legais. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz precisa também dar uma observada. Ele falou que estava atento nas narrativas que estavam se criando com relação ao time, com relação à produção, com relação a tudo. É evidente, cara. Isso aí eu aprendi nesses meus muitos anos de imprensa. É evidente que quando a vitória não vem, quando o resultado não vem, não tem jeito, amigo. Não tem jeito. Vão ficar em cima, vão criticar, vão falar, vão arrumar números, dados. O futebol é assim desde que o mundo é mundo. Então tem que ter força e equilíbrio. Sobre o Wallace é o seguinte. É um jogador que tem personalidade. Mas eu vou ser muito sincero. Isso aí é um papel muito pro Boto, muito pro Felipe Luiz e até um pouco pro Rodrigo Paiva, que é diretor de comunicação. A gente precisa ver até que ponto é personalidade que o Alacian tem ou se não tem marra junto disso. Porque é triste, mas é verdade. Muitos desses meninos do Ninho, eles sobem em muitos momentos com uma arrogância grande. Eu não estou querendo falar isso. Eu estou querendo propor um acompanhamento a esse garoto para que a gente não perca mais um grande talento como nós já perdemos em várias e várias oportunidades. Então, assim, eu sei que ele tem personalidade, é notório isso, dá pra gente perceber, dá pra ver isso aí, mas eu acho que carece, às vezes, talvez, uma avaliação do Felipe Luiz, que é quem eu trago, mais uma vez, para analisar a situação do Alacian. O Felipe vai se justificar de porque ele foi o último a bater o pênalti, a situação do jogo, até que ponto os desfalques do Bruno Henrique e Luiz Araújo fizeram falta para o Flamengo, enfim, vamos ouvir o Felipe, daqui a pouco eu vou falar de proposta milionária, mas coloca o Felipe Luiz na tela mais uma vez. Pela equipe titular passou primeiro, alguns jogadores não viajaram, né? Bruno Henrique e Luiz Araújo, não tinham condições de jogo, foram barrados. Alguns jogadores não poderiam começar porque vieram de férias. Lino, Emerson, Royal, Saul não poderiam começar o jogo. Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo e montei com as peças que eu tenho um time, no meu modo de ver, da mesma forma que eu falei do primeiro jogo, suficiente para poder vencer o jogo e fazer um grande jogo. E foi assim como fizeram. O Cebolinha, estou muito feliz por ele, porque é um jogador que se esforça muito e tem muito talento, tem muito futebol ainda para dar. Fez um grande jogo e não era fácil para ele nesse campo sintético, onde um jogador que teve uma lesão de tendão de Aquiles tem que passar por esse processo de jogar em campo sintético. É uma pena na Série A do Brasil acontecer isso, mas foi um muito bom primeiro tempo, as ideias estavam muito claras, entraram, poderíamos ter feito mais, mas claro que não é fácil, né? O Atlético Mineiro é uma grande equipe e eu também já aproveito aqui para parabenizar eles pela classificação, parabenizar o Cuca pelos 3 jogos em alto nível que disputamos agora nessa semana.
e nós temos que pensar para frente. Eram os jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam mais confiantes para bater. E eu mesmo já errei, muito confiante, já errei disputa de pênaltis. Pênaltis são pênaltis. Não tenho nada para... A linha é muito fina entre a vitória e a derrota, então a única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola e com coragem para bater. Primeiro que ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém, e por mais que ele tenha agora sido o foco das atenções, Lianco não é santo, o goleiro Everson não é santo, o Hulk, todos eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. O importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar, e o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis, né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances e tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Então isso demonstra a personalidade que ele tem e o futuro que ele tem pela frente. Viram só? Tá aí as explicações do Felipe Luiz. Agora, amigo, é aquilo. Tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, é bola pra frente, sem conversa, sem historinha, sem papinho, sem blá 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 e sem conversa fiada. Olha aqui, o que acontece é o seguinte, o Sporting de Portugal apresentou uma proposta na casa dos 12 milhões de euros, 76 milhões de reais ao Flamengo pela contratação do zagueiro Léo Ortiz. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 e eu acho impossível esse negócio prosperar, porque o Léo Ortiz, além de ser jogador de seleção, vem num momento magnífico no Flamengo, vem jogando o fino da bola, então eu acho até normal que propostas desse naipe, com esses valores, com esse peso, elas possam aparecer. Acho eu até normal que isso aconteça, mas de fato vou dizer para vocês que prefiro ainda que o Flamengo tenha uma sequência com esse jogador, que é muito importante, é um jogador que faz toda a diferença do mundo. Eu acredito que ele pode ser o grande nome do Flamengo, continuar sendo o grande nome do Flamengo nas competições que vêm pela frente. E agora é aquilo, vamos aguardar as novas informações. Eu volto a qualquer momento com muito mais do Flamengo para você, nesse momento que a gente vive um dia, parece aquela segunda-feira que ninguém quer trabalhar, que ninguém quer fazer nada. Eu tô com esse sentimento, é muito ruim ver o Flamengo eliminado. Meu Deus do céu. Estamos juntos, vamos para dentro, vamos para cima. É isso aí, nação.